Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição desse encontro maravilhoso, encontro esperado, encontro gostoso que a gente tem, este encontro semanal que é o programa Os Dias da Minha Mocidade. Para você, jovem, aliás, eu quero mandar um abraço para umas jovens de 50, 60, 70, 80 anos de idade que encontram a gente no Manaim, vem lá e fala assim: eu não perco uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. É isso mesmo. Eu digo todo programa, juventude está aqui, tá certo? Você não pode esquecer disso. Você pode estar nos assistindo pelo canal 126, Sistema RO da Embratel, pode estar nos assistindo pelo canal 85, da Sky Livre, pode estar nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. É isso? É isso mesmo? Então, olha só, não esqueça, curta, comente e compartilhe. Quando você faz isso, você ajuda a projetar esse canal, ajuda a projetar esse conteúdo, mais pessoas vão ter acesso a ele, mais pessoas vão ter a oportunidade de conhecer esta obra maravilhosa e esse conteúdo de jovens, que é o conteúdo que nós estamos fazendo aqui hoje. E agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou apresentar as pessoas que estão aqui, começar pelo jovem pastor que está ao meu lado, pastor João, a paz do Senhor, meu companheiro. Paz do Senhor, Josias. Paz do Senhor. Prazer recebê-lo aqui. Igualmente. Você que está nos assistindo, certamente quando o pastor João começou a falar, você já sabe quem é, né? Pastor João, que canta no Manaim. Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas vamos continuar aqui. Bom, hoje de volta minha colega Andréia. Andréia, eu vou dizer uma coisa, quando você não pode estar aqui, as outras pessoas que fazem esse trabalho que você faz, a gente fala assim: quem vai ser a Andréia hoje? Vai ser a Raíssa, vai ser a Nínive, vai ser... qualquer uma delas vai fazer a Andréia, porque o nome da cadeira é seu. Mas eu sei que eu estou muito bem representada, que elas fazem um trabalho excelente. Com certeza. Glória a Jesus. Andréia, bom te ver. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor João. Paz do Senhor, André. Aos nossos telespectadores, assim dizemos, né? Todos aqueles que estão nos assistindo, seja pela internet, todas as plataformas digitais, a paz do Senhor Jesus, que você receba uma bênção no programa de hoje. E agora, pastor, eu queria saudar os nossos queridos jovens. Eles são de Alfredo Chaves, que é um município aqui do estado do Espírito Santo, nas montanhas, né, pastor? Isso. Onde a gente consegue sentir um pouquinho de frio aqui. Um pouquinho, de vez em quando, sente um pouquinho de frio. Então, só para deixar quem está em casa, porque a gente tem audiência no Brasil todo, no exterior, então... Alfredo Chaves, fica a quantos quilômetros daqui? Da Grande Vitória. Ih, vocês não sabem. Quem está com o microfone que pode responder? Vocês não sabem quantos quilômetros fica daqui? A gente não mora lá, né? Não, tá, fala no microfone. Fica aproximadamente 1h30 daqui. 1h30, né? Isso. Então, tá bom. Fica quantos quilômetros, João? 1h30? 80 quilômetros. 80 quilômetros, mais ou menos. 80 quilômetros. Você tem o pé leve. Tá bom, então vamos lá. Alfredo Chaves, que fica para que lá? 262? Não, 101. BR-101, norte ou sul? Sul. Não, para cima é norte. Em direção a? Cachoeiro. É sul, tá certo. É isso mesmo. BR-101 sul, tá perfeito. E para ficar mais claro, quando eu disse que eles são de Alfredo Chaves, é da Igreja Cristã Maranata, localizada neste município. No município de Alfredo Chaves. Isso. Muito bem. E agora eu queria dizer os nomes deles. Nós temos aqui, eles estão em família. São duas famílias hoje. O Carlos Eduardo Cesini, Gabriel Cesini, Guilherme Cesini. Então, dois irmãos aqui, todos vão ver que eles são muito parecidos, inclusive. E um que é primo. E temos irmãos, o Samuel e a Sara, que são irmãos que estão aqui na segunda fileira. Muito a paz bem. do Senhor, sejam todos bem-vindos. E vamos interagir, né, pastor? Vamos. A gente quer que eles falem. Eu vou pedir uma coisa para você. Se o pastor João está aqui, qual que é o tema do programa de hoje? Louvor. E é interessante falar de louvor. Quando eu recebi hoje o roteiro, eu fiquei pensando assim, para introduzir o tema, pastores, vocês dois podem me ajudar a introduzir esse tema. Quando a gente pensa em louvor, pelo menos eu penso que louvor é uma música. Mas toda música é um louvor? E aí, João? Na verdade, não, né? Inclusive, até uma das perguntas, ela se refere a isto, né? Uhum. Que o louvor, ele depende muito de quem está cantando também. Não é simplesmente a melodia em si, né? Mas depende muito de quem está cantando. Então, quando você pega uma música,
Pode ser qualquer coisa. Uhum. Agora o louvor não. O louvor é uma expressão de adoração. Vai muito mais além, né? Uhum. Vai muito além. Eu quando aprendi sobre isso, né, há muitos anos atrás, que a gente aprendia sobre o louvor, sobre a postura daquele que está envolvido com o louvor, né, no exercício do louvor, você tem algumas expressões que são marcantes. Um é que o louvor é a expressão de uma alma remida. Isso. Né? Uhum. E há uma diferença grande entre a música e o louvor, no sentido de que a música ela está no âmbito, e aqui eu vou usar uma expressão muito nossa, da quarta medida. A música está na inspiração humana, a música está no repertório, e aí quando eu digo repertório, de conhecimento do seu autor, né, daquilo que ele consegue imaginar. E o louvor, ele vem do alto. É algo que Deus nos dá, inspirado pelo Espírito Santo, para que nós possamos alcançar o alto através dele. Então são algumas abordagens em relação ao louvor que são muito interessantes, né? Essa relação de música e louvor. Nem toda música é louvor e nem todo louvor é música. O que é que eu quero dizer com isso? Obviamente você tem música e tem louvor, mas você não louva também só com a música, só através do cântico, só através do toque do instrumento. Você louva de diversas outras formas, sobretudo com o seu testemunho. É uma maneira de louvar ao Senhor. Então é amplo essa questão, ampla essa questão do louvor. Mas vamos lá, vamos botar os jovens para trabalhar. Vamos começar a colocar os jovens, né? Eu quero conversar primeiro com o jovem Gabriel. Ele já está com o microfone, né? Eu queria, jovem Gabriel, que antes de você fazer a pergunta para o pastor, falasse o que o louvor representa para você na sua vida em uma palavra. Pode responder com uma palavra. Eu vejo que o louvor ele pode representar como uma comunhão, né, com o Senhor. Só isso. Comunhão, glória a Jesus. Pode fazer a sua pergunta. Então, primeiramente a paz do Senhor aos pastores que estão aqui presentes. Meu nome é Gabriel, né, como todo mundo já sabe. Minha pergunta aqui é: como que o louvor pode operar na vida espiritual do servo? Bom, eu vou responder? Eu sei, você está aqui para isso, bem. João. Olha só, o louvor ele é um dos recursos da graça, né? Os recursos que Deus colocou à nossa disposição. E existe a graça, que a graça foi através de Jesus, né? Quando ele morre, ele ressuscita, ele estabelece ali a graça. E o louvor, como a palavra, como a oração, o jejum, ele é um recurso que nós temos para alcançarmos esta graça, né? Então, quando você louva o Senhor, você está usando algo que veio dele, né, para que você alcance esta bênção, esta graça maravilhosa do Senhor. Então, ele opera isso na nossa vida. Quando você começa a louvar, você tem, da parte de Deus, o olhar dele para você, a bênção dele, a misericórdia dele. Então, você alcança isso. É um meio que o Senhor nos dá de podermos viver essa bênção, essa relação com o Senhor. Amém? Está respondido? Fala no microfone, por favor. Amém. Está respondido? Isso. João, a gente vê o louvor na palavra em todo o seu contexto. Isso. Né? Uhum. Já nas primeiras expressões, ali dentro do contexto do Bereshit, né, que é aquele no princípio criou Deus os céus e a terra, ali você tem uma variação que mostra que Deus fez o homem e criou todas as coisas na expectativa do louvor. Você já tem isso ali. Você tem experiências marcantes na palavra desde o Velho Testamento, e aqui me ocorreu agora, isso respondendo também, ampliando a resposta à pergunta que foi feita pelo Gabriel, como o louvor pode operar na vida do servo. Uma das experiências marcantes com o louvor, você tem Josué ali, quando os levitas vão à frente naquele cerco a Jericó,
e o louvor ali, na hora do toque das trombetas, houve uma operação maravilhosa de Deus e tudo mais. Então, a gente pode ampliar essa experiência para além da comunhão, como, por exemplo, alcançarmos bênçãos, vitórias. Você falou meios de graça, é um meio, é uma forma de alcançar a graça, mas o Senhor também pode nos dar vitórias, o Senhor pode nos dar renovo, o Senhor pode nos dar experiências, respostas à oração através do louvor também? Com certeza, com certeza. É um recurso, né, que o Senhor nos coloca à nossa disposição e que nós, vários servos, né, a gente, se for nomear aqui, muitos já viveram esta bênção, né, através do louvor, de receber do Senhor vitórias, livramentos, né, experiências que às vezes a pessoa nunca teve com o Senhor, ele passa a viver uma experiência, portas que se abrem, tudo através do louvor também, porque ele é um recurso que o Senhor colocou à nossa disposição. Glória a Jesus. Vamos seguir, Andréia? Então, pastor, hoje quem vai participar conosco é a Raíssa, uma das roteiristas. Então, hoje a participação especial é com a Raíssa. Fala, Raíssa, conta a sua experiência para nós. A paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo. Eu sou a Raíssa, da Igreja da Praia do Canto, do Ministério do pastor André Ataíde e do pastor Júlio Filgueiras. A minha experiência foi no ano de 2022, onde eu estava em um momento de muita ansiedade, muita angústia, muitas dúvidas, e fui ajoelhar, fui aos pés do Senhor no meu quarto. E enquanto eu estava orando, o Senhor ele me visitou e pediu para que eu pegasse um papel e uma caneta. Assim eu fiz. Quando eu peguei, eu não entendi muito bem, mas assim o Senhor começou a me moldar, começou a falar comigo, que era para eu pegar a palavra. Eu peguei a palavra e abri. Caiu no livro de Cantares, capítulo 2. E assim eu comecei a escrever um louvor. Quando eu vi o final do louvor e eu fui lendo o texto, o louvor ele estava com as palavras, né, com os versículos que tinham no capítulo 2 de Cantares. E assim eu fiquei maravilhada e aquela ansiedade, aquela angústia passou. Fiquei muito feliz e por alguns momentos que eu tive logo em seguida com ansiedade, esse louvor era cantado no meu coração e toda a ansiedade ela era passada, porque o Senhor me visitava, o Espírito Santo estava comigo e também eu pedi uma confirmação para o Senhor a respeito desse louvor e logo em seguida nós estávamos iniciando, né, o capítulo de Cantares, o estudo na EBD. E foi citado o livro de Cantares, capítulo 2. E assim o Senhor também não me desamparou em confirmar a presença dele neste louvor. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Jesus. E aí, João, essa experiência inclusive com o livro de Cantares, né? Nós ficamos um tempo estudando o livro de Cantares. Essa experiência que a Raíssa teve, a gente vê como que o Senhor, ele age, né, no momento de luta, de aflição. Quando ela, na oração dela ali, o Senhor ali começou a visitar o coração dela e, na verdade, ela ainda nem sabia o que era aquilo, né? Uma experiência talvez nova, mas ali o Senhor começa a mostrar exatamente aquilo que o livro de Cantares, ele é um livro poético, né? Ele é muito poético, é um livro profético e que fala de um momento assim muito especial, de uma vida de intimidade de Jesus como noivo e da igreja como a noiva, né? Então, essa relação do Senhor com o servo de Deus. Então, Deus ali, ele mostra, através do Espírito Santo, como que ele está perto, né? Como que ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas. Quer dizer, no momento ali de aflição, no momento, às vezes, de angústia, de tristeza, mas o Senhor ali visitou o coração dela, né, e trouxe aquele louvor, né, a todo o contexto, a mensagem do louvor, e deu a ela ali uma alegria. Tanto é que quando todas as vezes que ela lê, ela lembra daquela experiência, e foi um momento quando o Senhor visita, e dali para frente o Senhor tira. O Espírito Santo, ele age, ele tira toda aquela
aquela aflição, ele tira aquela angústia. O louvor é maravilhoso. Amém. João, olha só, a gente tem os jovens que participam aqui no estúdio, mas a gente também tem jovens de fora que participam do programa, né? Sempre mandam conteúdo em vídeo, né? Às vezes a gente tem até do exterior jovens que participam. Esse que vai participar agora é daqui, da Grande Vitória, da Igreja do Barro Vermelho, é o nosso irmão Matheus Calegari. Então, fala, jovem. A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de contar o testemunho que eu tive com o louvor revelado nesta obra, que foi quando nós estávamos passando por um problema na nossa igreja, um problema externo que estava afetando a igreja, e o pastor ali nos chamou, os obreiros, para orarmos, né? Para que o Senhor pudesse dar livramento, pudesse estar guardando a igreja naquele momento difícil. E a partir daquele dia começamos a orar intensamente, jejuarmos em favor da segurança da nossa igreja. E aconteceu que a caminho do trabalho eu estava dirigindo e eu estava orando ao Senhor em favor desse motivo. E na oração eu clamei ao Senhor e eu disse: Senhor, pelo sangue de Jesus, guarda a tua igreja. E quando eu falei o sangue de Jesus, o Senhor começou a me visitar profundamente. E eu continuei a repetir: Senhor, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. E quanto mais eu repetia, mais eu sentia a presença do Senhor. Até que o Senhor falou comigo: ligue o gravador porque eu vou te dar um louvor. E nessa hora eu liguei o gravador do meu celular e eu cantei a melodia e a letra de um louvor do início ao fim. Um louvor que ainda não existia. Naquele momento o Senhor me revelou um louvor fruto da experiência da oração por aquele momento difícil que a igreja estava passando, e hoje esse louvor estará sendo ensaiado para a edificação da igreja. A todos a paz do Senhor. Amém, glória a Jesus. Obrigado, Matheus, por sua participação. Há um aspecto, João, que é muito interessante, sobretudo para nós que já passamos um pouquinho dessa fase dessa turma, dos jovens, né? Que a gente lembra. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Lembra do início da obra e como o Senhor usava profundamente os jovens, né? Naquela época nossa de juventude, pelo menos na carteira de identidade, né? Então, a gente viveu isso e é maravilhoso ver que o Deus é o mesmo, a operação é a mesma. E o jovem, quando ele está em comunhão, ele vive uma experiência como essa. Exatamente. Interessante que é uma experiência até assim, é um motivo até diferente, né? Foi algo assim de uma investida contra, né, a própria igreja ali, né, em si. E ali a igreja ora, né, ele abraçou essa causa, quer dizer, um motivo bem diferente, né, daquilo que a gente está acostumado a orar, a viver, né? Mas o importante é que naquela comunhão com o Senhor ali, ele estava preocupado, né, com aquela situação que estava envolvendo a igreja ali naquela região, e ele começa a orar, e na sua oração o Senhor vem ali e se revela, na verdade um louvor que, pelo que deu para entender, ainda não foi... estamos na expectativa. Não foi agora ensaiado ainda, é um louvor novo, né? Vamos aguardar, por aí, vamos aguardar, mas fruto de uma oração, de um dos recursos, né, que o Senhor colocou à nossa disposição, quer dizer, através desse recurso, da oração, o Senhor vem e se revela através de um louvor. Por que o sangue de Jesus, a expressão do louvor? Porque é a nossa arma poderosa, maravilhosa, que o servo de Deus tem para vencer todo e qualquer obstáculo. Glória a Jesus, que bênção. Andréia, vamos seguir com os nossos jovens, então? Sim, agora quem vai falar conosco é o Samuel. Samuel, antes de você fazer a sua pergunta, você toca algum instrumento? Eu toco sax e toco um pouco de piano também. Ó, que maravilha, temos instrumentistas aqui. Instrumentistas, isso é bom. Pode fazer a sua pergunta. Pode ser um pastor, pode ser um pastor Josias, pastor João. A minha pergunta é: quais são os cuidados que nós devemos ter para que o nosso louvor ele não perca a essência espiritual e se torne apenas uma música?
Bom, vamos lá. Quando que o louvor ele deixa de ser uma adoração ao Senhor? Eu acho que o principal ponto é quando você não vive o que você canta, né? Então, quando você vive aquilo que você está cantando, então esse louvor ele é uma adoração, né, de uma alma que foi remida pelo Senhor, que foi transformada. Esse louvor é um louvor que realmente ele demonstra isso. Uhum. Agora, quando não se vive o que se canta, é uma música qualquer. Pode ser bonita, pode ser linda, maravilhosa, mas ela não tem valor, né? Principalmente na ótica de Deus, na visão de Deus, não tem valor. Agora, quando você vive, né, a essência, quando a sua vida é uma vida consagrada ao Senhor, eu acho que acima do louvor, o mais importante é a vida do servo. Então, quando ele está numa posição de uma vida consagrada, de um servo que caminha na obediência, né, e se santifica na presença do Senhor, aí esse louvor é uma verdadeira adoração ao Senhor. Ele não é uma música qualquer. Quando você canta sem viver, não tem valor nenhum. Tem um aspecto que eu acho interessante, é que o pastor, começar pelo pastor, ele é levantado ao ministério, ele é chamado para o ministério para ser uma bênção nas mãos do Senhor, para ser um vaso nas mãos do Senhor. É o ministério da palavra, para que o Senhor o use na pregação, na assistência, no cuidado com a ovelha, e em cada uma dessas circunstâncias ele precisa estar em comunhão com o Espírito Santo para que ele de fato exerça aquilo para o que o Espírito Santo o chamou. Assim é o pastor, assim é o diácono, assim é todo servo que tem uma função. A pessoa que vive uma experiência com louvor, e aqui eu estou, claro, direcionando essa palavra ao grupo de louvor, ele foi chamado para ser uma bênção no louvor. Então, é preciso ter essa perspectiva de que quando ele está louvando, quando ele está no culto, por exemplo, e ali ele está vivendo uma experiência com louvor, o Senhor o levantou para que curas sejam operadas pelo Espírito Santo através do louvor, para que salvação seja um resultante do louvor, para que libertação seja resultante do louvor. Então ele tem um compromisso ali de estar em comunhão e de não apenas cantar. Ele pode ser um exímio tenor, um baixo, um barítono, um primeiro soprano, segundo soprano, não importa. O que importa de verdade, que o Espírito Santo espera, é que ele esteja em comunhão, é isso que você falou, e que ele cante o que vive e viva o que canta. Entendeu? Isso é necessário na vida do servo para que o resultado dele dentro da igreja seja uma experiência, uma operação maravilhosa através do louvor. Essa é uma expectativa que o servo que é do grupo de louvor, não precisa ser só do grupo de louvor, mas o servo que ama o louvor tem que ter na sua vida. Ele tem que ter essa mentalidade, né? Na hora que ele senta num grupo de louvor, ele vai pegar um instrumento, ele precisa entender isso, né? Precisa entender que ali ele vai ser um vaso, um instrumento. E ele precisa estar em comunhão com o Senhor. E se estiver, certamente o Espírito Santo ele opera através daquele trabalho, o tanger do instrumento, né, propriamente através do louvor, o Senhor opera. Mas é necessário estar em comunhão com o Senhor. Amém. Glória a Jesus. Bom, a gente tem a cada edição desse programa a participação de um pastor, né, que traz uma palavra, que faz uma abordagem, aplicando aquilo que está sendo tratado aqui aos nossos corações, para você que nos assiste. Quem vai trazer a palavra hoje é o jovem pastor Marco Aurélio Cavalca, que é da Igreja de Praia da Costa 4, um companheiro nosso, totalmente integrado no louvor desde muitos anos, e que vai trazer uma mensagem para a gente. Fala, pastor.
Queridos, a paz do Senhor, alegria a gente poder estar juntos, compartilhando um pouquinho de experiência sobre o louvor. Nós já temos esta bênção, né, de podermos estar na presença do Senhor, louvando o nome do Senhor. Mas gostaria de compartilhar um texto que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta ali, os irmãos que estavam em Éfeso. Está no capítulo 5, carta aos Efésios, verso 18, diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então ele já diz, olha, não vos embriagueis com vinho. Aquilo que é passageiro, alegrias momentâneas, e muitas vezes traz contenda e separação. Mas enchei-vos do Espírito, porque o Espírito Santo do Senhor, ele une. O Espírito Santo do Senhor apresenta o amor do Senhor. E ele diz como se encher do Espírito Santo do Senhor, da presença de Deus. Falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então ele diz, falando entre vós em salmos. Então, você meditando, você sempre está falando dos salmos. O que habita no abrigo de Deus, à sombra do Onipotente descansará, o Salmo 91. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Salmo 23. Então você vai meditando, você vai salmodiando e trazendo melodias, cantando também, louvando o nome do Senhor. No vosso coração. Então, onde você estiver, você, no seu coração, você pode estar louvando, sentindo a manifestação, a presença do Espírito Santo do Senhor no seu coração. E no último verso diz assim, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Quer dizer, servindo ao próximo. Então, sendo bênção para o próximo. Sempre com humildade, nunca com espírito de superioridade, mas salmodiando, louvando, se enchendo do Espírito Santo do Senhor, sujeitando sempre uns aos outros, servindo ao seu próximo. Como o maior exemplo de louvor e adoração, que foi o próprio sacrifício do Senhor Jesus na cruz, a oferta perfeita que agrada ao Senhor Deus, o amor genuíno do Senhor Jesus. Que essa bênção seja presente na sua vida. Recite os salmos, enche o seu coração do Espírito Santo de Deus, louvando, adorando ao Senhor. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, companheiro, pastor Marco Aurélio, recém-ordenado, inclusive, da igreja, na mesma igreja onde eu estou, Praia da Costa 4. Um abraço para você, para os nossos irmãos aí em Praia 4, aqui na cidade de Vila Velha. Bom, a gente está chegando no final dessa edição do programa e já há algum tempo que nós estamos num formato onde a gente trata 2 semanas sobre o mesmo tema. Então a gente está terminando essa edição aqui. Na semana que vem a gente vai voltar, continuando com o pastor João aqui, com esse mesmo grupo de jovens, ainda abordando o tema do louvor. João, uma bênção ter você conosco aqui. Semana que vem a gente está de volta. Paz, Senhor. Obrigado. A alegria também foi minha de poder participar aqui, não só com você, mas com todos os jovens aqui. Essa turma jovem. Aos jovens, a paz do Senhor. Semana que vem estaremos juntos. Minha colega Andréia, a paz do Senhor Jesus. Eu queria que você, além de se despedir do público, falasse um pouquinho sobre a equipe de produção.
Sim, gostaria de agradecer a todos a participação e uma participação especial dos nossos roteiristas, a jovem Nínive, Raíssa, Rafael, Thalisson e a jovem casada Karina. Nossa, muito obrigada, Paz do Senhor. A jovem casada Karina, essa foi ótima. Muito bem. A gente então se despede de você que está nos assistindo. Que Deus o abençoe. Semana que vem a gente volta com mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Deus abençoe. A paz do Senhor.